Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar sobre o Mona Lisa Overdrive, que é o terceiro livro da trilogia Sprawl, escrito pelo William Gibson em 1988. Em Mona Lisa Overdrive, o William Gibson ele traz novamente histórias distintas de personagens distintos que com o tempo, com a narrativa, as histórias vão se convergindo e se cruzando até chegar ao ponto final da história, né? Já para a conclusão. O primeiro personagem que eu vou comentar é a Mona Lisa, assim, que é de onde vem tirado o título do livro, que ela é uma prostituta, ela e o namorado dela, o Ed, eles sobrevivem ali em Cleveland, se eu não estiver enganado, acho que é a cidade. E eles vivem, são personagens marginalizados, eles fazem o que é possível para sobreviver, como sobreviver, né, nesse mundo totalmente tecnológico. A segunda personagem que eu vou comentar é a Kumiko. Kumiko ela é filha de um chefe da Yakuza que, em meio a uma guerra corporativa, ele envia ela para um tal de Suain cuidar dela para afastar desse conflito, né? E ela tem ali um tipo de mordomo, o que é o Petal, e ela tem um acompanhante, que é uma inteligência artificial, na verdade, que é o Colin, que só ela consegue interagir com essa inteligência artificial. E o terceiro protagonista é a Angela Mitchell, sim, a mesma Angela do segundo livro do Count Zero. Nesse terceiro livro, a Angela ela é uma superestrela muito famosa do Steam. Ela é uma celebridade muito famosa. Ela sucedeu uma antiga estrela também no Steam há muito tempo atrás, então ela meio que se tornou a mais famosa, né? Ela herdou essa fama. Em Mona Lisa Overdrive, alguns personagens eles estão de volta, né, como a própria Angela, alguns outros personagens também que eu não vou comentar, né, para não estragar a leitura. A gente tem, por exemplo, o finlandês, ele aparece novamente, né? A gente tem, algumas vezes ele é comentado sobre o Case, apesar do Case não estar nesse livro, a gente vê meio que o fim, né? Digamos, ele é mencionado brevemente, né, pra gente saber um pouco do que aconteceu com ele após os eventos de Neuromancer. Eu devo comentar também que entre os três livros, esse é o que eu menos gostei de ler, sabe? A história do Neuromancer, por mais confusa que ela possa parecer, ela dá pra você entender bem, né, o que acontece. O Count Zero ele tem uma leitura mais linear, então é a leitura mais tranquila dos três. Já no Mona Lisa, o William Gibson ele traz a narrativa, né? Cada capítulo é um personagem, é a perspectiva de um personagem. Então o primeiro capítulo começa com um personagem, o segundo capítulo muda para outro personagem e assim por diante, né? E isso acaba atrapalhando um pouco na evolução da leitura, porque quando você está engatando a história de um personagem, acaba o capítulo e o próximo capítulo é de outro personagem, e aí você perdeu o raciocínio do que estava acontecendo com o personagem anterior. É uma coisa que o William Gibson já faz, né? A escrita dele é assim, nos outros dois livros anteriores também é assim, nesse não teria por que ser diferente, mas eu acho que isso acaba complicando um pouco a leitura. Sem falar que o livro ele é muito complicado, porque às vezes você não consegue entender a motivação de alguns personagens, né? A história acaba e no final fica meio aberto, você não sabe o que aconteceu com os personagens, você não tem um ponto final para alguns personagens que você fica, tá, e o que aconteceu? Depois disso, o que vai acontecer? Sabe? O livro encerra, ele dá um ponto final na história, mas algumas coisas não se fecham, ficam interpretativas. Pode ser até que os interesses dos personagens, suas motivações até estejam claros no livro, mas a forma como ele foi escrito, sempre mudando da perspectiva de um personagem para outro, isso acaba atrapalhando um pouco a engrenar na leitura. E você fica muitas vezes com lacunas de informações que você não consegue lembrar.
Um outro ponto que eu vejo como negativo é que, ao contrário do Count Zero, aqui em Mona Lisa Overdrive, as inteligências artificiais, que no segundo livro se tornaram muito fortes devido aos acontecimentos do primeiro livro, nesse aqui as inteligências artificiais ficam meio de lado, sabe? Elas não parecem que elas estão tomando conta do mundo, né? Aqui as inteligências artificiais, elas são entidades, então elas querem sair, né? Como eu falei no segundo vídeo, no vídeo sobre o segundo livro, aqui as inteligências artificiais, elas querem dominar, é como se fossem entidades, elas querem vir ao mundo, elas querem se multiplicar. E aqui no terceiro livro elas não aparecem muito, é como se elas fossem uma coisa muito mais afastada, elas não estão tão presentes assim. Ao contrário de Count Zero, que elas estão muito presentes, porque, como aconteceu no primeiro livro, a multiplicação delas é devido ao que aconteceu no primeiro livro. Então o segundo pega a consequência do final do primeiro e desenvolve isso no segundo. Aqui no terceiro já fica faltando muito. E essa foi a minha experiência lendo Mona Lisa Overdrive. Eu recomendo a leitura para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de seguir a história que começa com o Neuromancer, mas é um livro que, assim, o final ele deixa a desejar, sabe? A gente gosta de ter conclusões de personagens, né? Nos dois primeiros livros tem uma breve conclusão, assim, mas sabe? Tem um ponto final. Nesse a maioria dos personagens não tem um ponto final, ficam soltas, ficam interpretativas, sem mencionar que as inteligências artificiais, que são um grande assunto, nesse ficam de fora. Mas eu recomendo para quem gosta de ler sobre espaço, sobre ficção científica, e para quem está iniciando também nesse mundo de leitura, eu acho que a trilogia Sprawl é um bom começo. Então é isso o vídeo de hoje. Se você leu Mona Lisa Overdrive, me fala o que você achou também. Se você não leu, deixa uma recomendação, sempre falo isso. Muito obrigado e até a próxima.